Você já percebeu uma coisa curiosa que aconteceu antigamente? Ou você pegava um ônibus lotado ou pagava caro num táxi, não é verdade? Não tinha meio termo. Ou você pegava um ou pegava o outro. E o mais fácil para a população era pegar o ônibus, que era lotado, quente, dificultoso, muito difícil mesmo. Os ônibus eram bastante sucateados, pelo menos aqui em Manaus eram muito sucateados. Hoje os ônibus estão melhorzinho ainda, mas falta melhorar ainda. Aí chegou a Uber e parecia mágica, tudo transformou. Carros indo pegar passageiro na porta, em lugares difíceis, carros novos, black on, mais barato, carros novos, carros da hora e mais barato que o táxi, mais confortável, muito mais confortável que o ônibus, que ainda vinha te buscar na portinha, e ainda oferecia um bombom, aguinha mineral, chocolate, até um tapetezinho vermelho. No começo era bem assim mesmo. Eu não sei se hoje isso ainda acontece, do bombonzinho. Ainda existe hoje, em alguns casos, o tal do frijal preto, que isso aí é outra história. Parecia bom demais para ser verdade, né? E talvez fosse mesmo. Hoje a história já é outra. Você abre o aplicativo, vê um preço baixo. Ai, que maravilha, está muito baixo hoje. Mas na hora que você precisa mesmo, a história realmente já é outra. O valor simplesmente dobra ou triplica. Já vi situação de o cliente pegar o carro, entrar no carro, lá no comecinho é R$20, mas quando ele vai pagar tá dando 37. E ele olha para o motorista e diz: você tá me roubando? Porque lá no começo era 20, por que tá 37? Mas o cliente não entende que os preços são automáticos, são feitos pela Uber. Normalmente atualiza os valores conforme a demanda, conforme o momento, conforme o clima. Ela muda os valores. Só que ela pensa que é o motorista, mas o motorista não tem nada a ver com aquela situação. Em muitos casos o motorista nem sabe, o valor dele não muda. Muda o valor da Uber, quanto a Uber vai ganhar. Aí você pensa, o motorista está ganhando muito bem agora, né? Você olha, pô, o motorista está ganhando muito bem, tá, as corridas estão mais caras, né? Mas a verdade não é isso. Mas ele não está ganhando bem. Esta é a verdade. Porque daquele valor que você paga, uma parte já fica com a plataforma. Muitos passageiros não sabem disso. E quando a Uber cobra um certo valor de você, 40% fica no bolso da Uber. O motorista pode até receber lá na hora, mas é descontado no aplicativo. Automaticamente o motorista é cobrado nas próximas viagens, automaticamente é descontado. E o que sobra para o motorista é outra história. E a Uber já ganhou dela, mas o motorista tem que pagar combustível, manutenção, desgaste do carro, desgaste psicológico, que o motorista muitas das vezes, no fim, o lucro real é bem menor do que você pensa, do que parece. Às vezes você vê um Uber com um carro novinho, mas você não sabe a luta que ele passa para pagar aquele carro, aquele financiamento. Aí sofre e sente para chegar no final do mês e honrar com seus compromissos. Antes o táxi era caro, mais previsível. Dizem que os taxistas antigamente eram muito mal educados, ignorantes. Eu não sei bem desta verdade. Eu só ouço alguém falar que no tempo eles eram caros, faziam o que queriam, tratavam mal os passageiros, eram insensíveis. Mas o que eu sei é que hoje, na maioria dos casos, o motorista de Uber está do mesmo jeito, pelos motivos de estar sendo pressionado, mal pago e cobrado de forma injusta, tanto pela plataforma como pelo passageiro. É bem verdade que muitos já não aguentam mais receber tão pouco para trabalhar tão muito. Muitos já estão desistindo.
Mas enquanto um desiste, entram 10. Naquele tempo o ônibus era bem mais barato, se eu não me engano, mas também muito mais desconfortáveis. Hoje, você tem conforto, tem tecnologia, tem praticidade, né? Tem som, tem ar-condicionado, tem mais segurança. Chamou, chegou e por um preço bem abaixo do que era para ser realmente. Mas a verdade é esta que eu já falei antes: o preço muda toda hora. O preço não é fixo, ele muda, é muito instável. Por experiência própria, quando eu solicitava Uber para ir até o meu trabalho, nas primeiras chamadas, até no máximo mais 10 chamadas, estava num preço muito legal, eu estava bem demais. Mas chegou um momento que a Uber ajustou aquele preço, ela dobrou o preço e não baixou mais. E tinha um período que o preço quase chegava 4 vezes mais do valor. Tipo, de manhã cedo, no horário de pico, o preço estava lá nas alturas e era naquele momento que eu precisava sair, era aquele momento. Aí depois que chegava lá para as 9 horas, 10 horas, o preço caía, ficava um preço razoável, mas naquele momento eu não precisava mais. Tem dessas coisas a Uber. A Uber, ela joga um jogo para ganhar. A Uber joga o jogo para ganhar, não para perder. No fundo, o jogo mudou, mas a lógica continua a mesma. A Uber sempre está ganhando. O passageiro paga mais, o motorista trabalha mais e a Uber lucra mais. Eu vejo sempre na internet uns blogueiros ensinando como controlar o aplicativo, como manipular o aplicativo. Rapaz, aí eu paro e penso, alguém acredita nisso? Tem motorista que acredita nisso? Controlar o jogo? Se nós estamos dentro da caixa, o motorista, os passageiros estão dentro da caixinha, são os ratinhos da caixinha, e a plataforma está ali fora olhando todos, controlando a todos, sabendo todas as informações possíveis e necessárias para o controle. Aí alguém dizer que vai controlar o jogo parece uma piada. Agora me responde com sinceridade: se você paga caro e o motorista ganha pouco, quem é que está ficando rico nessa história? Quem está ganhando? A piadinha sem graça, só para te fazer raiva mesmo. E provavelmente nunca foi e nunca será. O passageiro e o motorista nunca vão ganhar. Sempre ganhando quem ganha o jogo, quem ganhará o jogo é a Uber. Infeliz. Tchau, fui.